A pintura da casa ou do seu apartamento é uma das etapas mais importantes na fase de acabamento. E você sabia que existe diversos tipos de tinta específicos, cada uma para um tipo de superfície? Não? Se você não sabe nada, então vem comigo que hoje eu vou explicar tintim por tintim o que é cada tinta e para que ela serve. É muito importante conhecer cada tipo de tinta porque cada uma tem uma composição específica criada ali para aquela determinada superfície. Uma tinta que a gente usa na área seca, ela é completamente diferente de uma tinta que você vai usar para a área molhada. Uma tinta que você pinta madeira é completamente diferente de uma tinta que você vai pintar a parede, por exemplo. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é para que serve a pintura, né? De um modo geral, ela serve tanto para embelezar, para enfeitar, para dar cor, mas também para dar acabamento e proteger aquela superfície. E elas também podem atuar aí com uma proteção extra para paredes, madeiras, metais. O que você estiver pintando, ela também pode atuar ali como uma proteção extra para que aquele produto não se deteriore. E além disso, ela ajuda também a evitar ali mofo, infiltração, tinta antimofo, ou o que quer que seja, ela não vai fazer milagre. Esses tipos de problema ela tem que ser resolvido. Se tem mofo na parede, você tem que estar vendo da onde que ele está vindo, ir lá e resolver o problema. A tinta ela ajuda a não proliferar ali no local. Vamos falar aqui basicamente de 4 tipos de tintas que são as principais e as mais usadas. Então vou começar falando da tinta acrílica. A tinta acrílica, ela é uma tinta muito usada para parede externa e também para paredes que existam uma certa possibilidade de umidade, tipo parede do banheiro, teto do banheiro, parede da cozinha. Então ela é uma tinta mais forte e ela é muito mais recomendada para esses tipos de uso. Ela é uma tinta super lavável que deixa ali a facilidade no dia a dia para você ter uma tinta e fazer a manutenção do espaço. Ela também é uma tinta que é muito resistente se fica ali num local que bate muito sol, né? O ambiente externo que bate sol, chuva. Então ela é uma tinta mais resistente, por isso que ela é indicada para a área externa também. E além disso, ela ajuda também a evitar ali mofo, infiltração. Tinta látex ou látex PVA. Ela também é uma tinta indicada para pintura de paredes, mas aí ela é mais indicada para pintura de paredes internas, que não tem tanta incidência de sol e nem que tenha umidade no local. Assim como a tinta acrílica, ela também é lavável. Ela é uma tinta que tem um excelente custo-benefício, então normalmente ela custa menos do que a tinta acrílica. E ela dá super bem para pintar ali dentro de casa, as paredes de sala, quarto, ela é ótima. Esses tipos de tinta, tanto para a parede externa como para a parede interna, são tintas que são solúveis em água. Então são tintas que são fáceis de fazer a limpeza depois, quando você termina de lavar, quando você vai fazer a mistura da tinta, você mistura ela com um pouco de água. E para fazer a lavagem de pincel da sua mão, do que quer que seja que tenha caído um pouco de tinta, ela é super fácil porque ela é solúvel em água. Essa tinta também, ela tem um cheiro que não é tão forte, então ela apresenta um odor aí bem específico, mas não muito forte, que some rapidinho. E aí os outros tipos de tinta que a gente tem seriam os esmaltes. Existe o esmalte epóxi, que é uma tinta universalmente conhecida como que serviço assim para todos os tipos de superfície, que ele pinta qualquer tipo de acabamento, então dá para você pintar parede, dá para pintar azulejo, dá para pintar metal, madeira, piso, o que quer que seja, dá para pintar com a tinta epóxi. Ela é uma tinta super forte, mas ela é uma tinta que ela é solúvel em solvente. Então ela é uma tinta bem mais forte e ela tem um cheiro também bem mais forte do que a tinta látex e a tinta acrílica, por exemplo. Muita gente gosta de usar a tinta epóxi para pintar, por exemplo, banheiro, né? Pinta por cima daqueles azulejos antigos, ou para pintar piso da casa também dá para pintar, porque ela é uma tinta muito resistente e ela é uma tinta resistente também à água, então ela é ótima para pintar esses locais. Só tem que ver aí porque ela é uma tinta mais cara, tem um rendimento bem menor, então às vezes não vale tanto a pena pintar. Agora, se for para uma casa de aluguel, se você quiser dar uma mudada, uma repaginada sem ter que fazer aquele quebra-quebra no azulejo, a tinta epóxi é a tinta mais indicada. E por fim, a gente tem a tinta esmalte sintético, que é a tinta de pintar madeiras e metais. Essa é a tinta específica para esse tipo de acabamento. Então, se você vai pintar portas, janelas, gradis, tudo isso você vai usar a tinta esmalte sintético. Diferente da tinta látex PVA, por exemplo, que só tem acabamento fosco, já no esmalte você tem tanto acabamento fosco como acabamento brilhante.
E aí vai do seu gosto, do que você estiver pintando aí, você pode escolher entre uma das duas. Outra coisa interessante do esmalte sintético é que existe aqueles que são solúvel tanto em solvente, que é aquele que você mistura com água raiz ou thinner para poder pintar, que eles têm uma característica assim mais difícil depois de fazer a limpeza, mas também existem os esmaltes sintéticos que são solúveis em água. Só que tem um detalhe, dependendo do local de aplicação que você for usar, por exemplo, esmalte sintético numa porta, no banheiro que tem muita umidade e esse esmalte sintético ele é solúvel em água, então você tem que tomar um pouco de cuidado porque pode fazer com que a porta estufe com o tempo. Então tem que tomar muito cuidado. O indicado para locais onde tem umidade é você usar o esmalte sintético sempre solúvel em solvente. Agora que você já sabe qual o tipo de tinta que você vai ter que comprar para sua casa, para cada local, se você está em dúvida sobre qual cor escolher, então eu vou deixar linkado aqui no card esse vídeo que é super específico sobre como escolher a cor ideal aí para o seu ambiente, e também vou deixar aqui no card e na descrição um vídeo falando sobre paleta de cores. Espero que eu tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários. Um beijo, tchau! Para.